Graças, paz, amados, bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero, nesta manhã, exaltar o nome do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Está em Daniel, capítulo de número 3, verso 21. Diz assim: Em seguida, os três homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardente em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: Não lançamos três homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: Sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: Pois então vede isto: há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o quarto homem é parecido com o filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor apresentou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo de Elá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu Malaque, ou seja, o anjo, e livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá, ou seja, que não fosse o seu Deus. Aleluia. Há um contexto gigantesco em relação a esses 3 amigos, que eram amigos de Daniel, que era modelo de Deus para eles. Naquele contexto, olhando para o contexto que eles viviam, havia uma perseguição em relação: não podem adorar outro Deus se não for ao rei Nabucodonosor. Ele mandou fazer uma estátua, e quando ele disse que quando tocasse flautas, tamborins, harpas, todos deviam se prostrar, mas eles decidiram não se prostrar. E foi aí o motivo deles serem jogados dentro da fornalha, porque ele disse: aqueles que não adorarem quando tocarem os instrumentos, que não me adorarem, que não adorarem a estátua que eu mandei criar, vão ser jogados na fornalha. Eu vou aquecer 7 vezes mais. E eles não adoraram a Baal, não adoraram outro Deus se não for o Senhor, e foram jogados na fornalha. Muito interessante. Eles foram jogados com o que eles tinham. Eles foram jogados com as suas roupas. A Bíblia diz que eles estavam com seus mantos, seus calções, seus turbantes e outras roupas. E além disso, eles estavam amarrados. Eles foram atirados na fornalha. E olhando para essa história, para esse texto, muitas vezes acontece isso conosco. Algumas situações nos levam direto para a fornalha. Muitas vezes para forjar o nosso caráter, muitas vezes para provar nossa fé, muitas vezes para provar o nosso coração. Entenda uma coisa: não importa quem está jogando você na fornalha. O importante é você não renunciar a Deus quando você estiver lá. Continuar adorando o Senhor, continuar buscando o Senhor, continuar firme no propósito, firme naquilo que o Senhor já lançou sobre a sua vida. Deus já lançou sobre a sua vida palavras que vêm ao seu coração, palavra de direcionamento, palavra que vai levar a sua família a outro nível, palavra de libertação na tua casa, palavra de restauração entre o pai e o filho, palavra de cura no casamento. Não importa a pressão que você esteja vivendo, o importante é entender que mesmo na pressão,
pode ser no último grau, como essa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. O Senhor envia a provisão. Eu lembro da história de Abraão, quando o Senhor diz que ele levasse o seu filho para Moriá, para sacrificá-lo. Ele levou até o Monte Moriá. Quando chegou lá, no ponto de encontro com Deus, quando ele estava para matar o seu filho, o Senhor enviou a provisão. Então o Senhor vai nos provando até o último. E é muito interessante, porque o Senhor enviou o anjo, e isso impactou todos que estavam ao seu redor. Imediatamente houve pessoas que se converteram naquele lugar. Eu acredito nisso, porque o rei começou a declarar. Ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Antes eles queriam que eles adorassem. Ele queria que ele adorasse a sua estátua, mas naquele momento, quando ele viu que Deus tinha mandado o anjo, que tinha mandado a provisão no meio da fornalha, que eles não estavam queimando, mas que eles foram desatados, os nós foram desatados. Aleluia! Os nós foram desatados. Ele muda a linguagem dele, ele diz: servos do Deus, servos de Elá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Saiam daí e venham até nós. E eles saíram, e eles perceberam que nem um fio de cabelo tinha chamuscado. As suas roupas não estavam queimadas, e eles não tinham cheiro nenhum de fogo neles. Aleluia! E nós vamos ver, Nabucodonosor começa a exclamar: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seus anjos para livrar seus servos, e depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá. Eles renunciaram, abriram mão da sua própria vida para viver a vida de Deus, para louvar o Senhor. Será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa própria vida, independente da situação, independente do movimento que você esteja vivendo, independente da dificuldade que você esteja passando, para adorar o Senhor, para declarar que Ele é Deus, para realmente cantar quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, independente das lutas, independente das situações? Pense nisso. Pense nisso. Não importa a pressão que você esteja vivendo. Não importa a situação que você esteja vivendo. O importante é entender que há um Deus. E esse Deus é o nosso Pai, o nosso Redentor. Ele vive, Ele reina na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor, Ele vai enviar a provisão no momento certo, na hora certa. Amém? Deus abençoe sua vida e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.